Olá, tudo bem? Hoje eu trago aqui uma questão muito interessante, uma questão do Enem. Então caiu no Enem e agora? O que eu faço? Bom, acompanha aqui que a gente vai aprender a resolver esta e várias outras questões envolvendo esse mesmo conteúdo. O conteúdo dessa questão é velocidade média, uma coisa que muita gente tem um pouco de dificuldade, principalmente diferenciar a velocidade média ou vetorial média e a velocidade escalar média. Tudo bem? Nesse contexto aqui, uma questão então do Enem de 2014, tá o textinho todo ele aqui, tu pode acompanhar também, mas resumidamente ele vem falar sobre uma ideia, um projeto de lei que aconteceu lá em São Paulo no ano de 2013, falando sobre radares. Daí tu pode dizer, tá, professor, radar ou pardal, chame como tu quiser, são aqueles radares que tu coloca lá na beira da estrada para controlar a velocidade, né? Pois é, só porque nesse caso aqui vai um pouquinho além. Porque a maior parte dos radares que a gente tem no Brasil são aqueles radares que calculam a velocidade naquele instante e naquele ponto, que são muito úteis, por exemplo, para quando tu queres controlar a velocidade na frente de uma escola, né? Então, a velocidade da via naquele trecho é 60 km por hora, mas como tem muita passagem de estudantes, por exemplo, tu coloca naquele trecho um radar diminuindo a velocidade para 30, 40 km por hora, né? No entanto, quando se faz longas distâncias, seria interessante tu controlar a velocidade não em cada instante, mas num trecho. E por conta disso, se utiliza a velocidade média. Essa velocidade média dá conta, então, não da velocidade em cada instante, mas uma média de todas as velocidades num trecho. Diz aqui, então, que esse sistema de radares é colocado desta forma. Coloca um radar no início de um trecho e outro radar no final deste mesmo trecho. Sabendo-se a distância entre esses radares e o radar tendo uma tecnologia capaz de fotografar a placa do carro, ou seja, identificar o carro e medir o tempo em que demora para ele passar de um radar até o outro, tu consegue estimar então, sabendo a distância percorrida e quanto tempo demora, calcular a velocidade escalar média nessa situação. Ok? Fala aqui então nesta questão que a distância entre os dois radares é 2,1 km. E fala também que o tempo para ir de um radar até o outro é de 1 minuto e 24 segundos. A grande questão que ele coloca aqui é, eles querem colocar, então essa empresa quer colocar uma placa, afinal de contas, tem que informar os condutores qual a velocidade máxima permitida. Então ele pergunta, o valor a ser exibido na placa deve ser o maior possível, entre os que atendem às condições de condução segura observados. Muito bem. Sendo assim, fala, a placa de sinalização que informa a velocidade nessas condições é que valor? Muito bem. Então as informações já juntei aqui. A distância entre os dois radares é de 2,1 km, o tempo é de 1 minuto e 24 segundos. Vamos resolver isso? Vamos lá. Então, tu já deve saber que a velocidade média, e o problema também informa isso, que a velocidade média é uma razão entre o deslocamento e o tempo. Isso está falando de velocidade vetorial média. Nessa questão aqui, o que importa é a velocidade escalar. Por quê? Porque não importa se essa via está em linha reta ou tiver uma curva ou várias curvas. O que importa é o quanto que ele andou em cima desse trajeto. Então a gente vai trabalhar a velocidade escalar média, que dá conta então da distância percorrida no tempo. Muito bem. Com essas informações a gente tem que tomar uma decisão. Tá, eu vi que a velocidade a distância está em 2,1 km, está em quilômetros, e o tempo está em minutos e segundos. É uma decisão nossa. Vamos trabalhar tudo em quilômetros por hora ou vamos trabalhar tudo em metros e por segundo? Bom, minha sugestão. Eu acho um pouco complicado transformar 1 minuto mais 24 segundos para horas. Então o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar o tempo em segundos e eu vou trabalhar essa distância em metros. Daí você diz, tá, professor, mas aí tu vai encontrar metros por segundo. E o problema lá nas plaquinhas que é em quilômetros por hora. Tu lembra lá do 3,6? Depois a gente faz essa conversão, multiplicando por 3,6 e encontra a velocidade em km por hora. Então vamos lá, é isso que a gente vai fazer. Então a velocidade média, vou calcular como? Temos, qual é a distância que ele percorre? 2,1 km, lembra, quilo significa 1000. Então são 1000 vezes 2,1, 2100. 2100 metros.
dividido por, nós temos o tempo, pensa comigo, 1 minuto mais 24 segundos, né? Então, 1 minuto já tem 60 segundos. 60 mais 24, 84. 84 segundos. Perfeito. Faz essa conta, arma a continha lá, tu vai encontrar a velocidade média igual a 25 metros por segundo. E aí, se tu não está bem ligado, olha só a sacanagem que eles fazem. Bah, professor, achei 25, vá lá e marca a plaquinha da letra A. Para tudo. Por isso, olha como uma dica bem importante. Coloque os valores, mas não esqueça de colocar também as unidades de medida. Porque se tu não coloca aqui metros por segundo, tu vai encontrar só 25, pode ser que na hora lá tu tá ansioso, achou 25, beleza, achei mais uma questão, tá aqui certinho. Aí tu vai ver na hora o gabarito, não era essa daqui. Justamente por causa da unidade de medida. Então, para tudo, vamos um pouquinho além. Então, se eu multiplicar por 3,6, isso daqui vai dar a velocidade em quilômetros por hora, que no nosso caso vai dar 90 quilômetros por hora. Aí sim, aí fecha a alternativa de letra C, ok? Muito bem, gente, espero que tenha gostado dessa resolução, que é uma questão bem interessante, trabalha com conteúdos bem importantes que são cobrados tanto no Enem quanto em vários vestibulares. E agora eu te faço o convite de te aprofundar um pouco mais sobre MRU, conferindo lá um vídeo que eu coloquei no canal, o link está na bio, tá? Sobre os gráficos no MRU, tá ok? Então eu te faço o convite e até a próxima!